Você quer saber quais são os 12 pilares da liberdade empresarial incondicional? Eu sou Igor Duarte, mentor de empresários, fundador do Grupo Fest, e hoje eu me dedico todos os dias a trazer liberdade para os empresários. E o que é liberdade empresarial incondicional? E por que incondicional? Porque para mim, um empresário que não tem liberdade de tempo, liberdade de agenda, ele não tem uma empresa. Ele tem um alto emprego e muitas vezes o pior emprego do mundo. Então nesse vídeo eu vou te mostrar os 12 pilares que para mim, se bem cuidados, se feitos com planejamento, se feitos da forma mais adequada e mais intencional possível, você vai ter liberdade para aquilo que o dinheiro não compra. Liberdade para ir numa reunião de escola do seu filho, liberdade para buscar o seu filho na escola, liberdade para se dar ao luxo de não trabalhar numa sexta-feira, liberdade para se dar ao luxo de numa terça-feira à tarde pegar a sua família e ir fazer um passeio que não estava nem programado, porque agora você entendeu os pilares que precisam ser cuidados para que isso aconteça. Vamos começar com o primeiro? O primeiro, para mim, é a coluna vertebral de uma empresa. Nós temos vários órgãos do nosso corpo humano na nossa empresa. Nós temos vendas como o coração, nós temos finanças como o pulmão e nós temos a coluna vertebral, que para mim é a cultura empresarial. Em poucas palavras, defina aqui para mim o que é cultura empresarial para você. Deixa um comentário em algum lugar desse vídeo. O que é cultura empresarial para você? Para mim, cultura empresarial é como os seus colaboradores se sentem domingo à noite. Por quê? Porque isso reflete a empresa que eles estarão na segunda de manhã. Essa é uma definição muito legal de um grande amigo, Thiago Chabá. Ele falou: cultura é como as pessoas se sentem domingo à noite. E eu peguei isso. É verdade, né? Deixa eu lembrar as empresas que eu trabalhei que não tinham uma cultura da maneira correta que precisava para as pessoas se sentirem bem. Eu vim do mercado financeiro, fui muito tempo do mercado financeiro e lá era uma cultura de pressão, uma cultura de assédio muitas vezes. Foi uma baita escola. Hoje eu entendo o que não é cultura. É a cultura de resultado acima de tudo, é a cultura onde o cliente fica em segundo plano porque as metas são muito mais importantes. O crescimento do lucro para o acionista no mercado financeiro é muito mais importante do que o cliente no centro, por exemplo, que é o que eu vejo hoje como cultura em muitas empresas. Então deixa eu perguntar para você, como está o tempero da sua empresa? Que para mim, cultura é como um tempero em uma comida. Por quê? Porque aquele tempero pode transformar uma comida simples em uma comida extraordinária. Assim como o tempero pode fazer um ingrediente maravilhoso ser muito difícil de ser engolido. Marcos Marques, outra referência no mercado de mentorias, ele fala que cultura é um gerente invisível. Cultura é aquilo que é invisível na sua empresa, mas as pessoas sabem o que precisa ou não ser feito. Então, meu amigo empresário, deixa eu te fazer uma pergunta muito importante. O que faz as pessoas tomarem cartão amarelo e cartão vermelho na sua empresa? Isso faz parte da cultura. E uma pergunta mais importante ainda, você tem hoje um código de cultura na sua empresa? A pessoa que entra, ou desde o processo seletivo, ela sabe como as coisas funcionam lá e qual é o jeitão da sua empresa. Então isso é cultura. Existe uma cultura de resultado? Existe uma cultura de cliente no centro? Existe uma cultura de autorresponsabilidade? Existe uma cultura de liberdade com responsabilidade? Existe uma cultura de feedback na sua empresa? E como acontece isso na prática? Então, são esses assuntos que eu recomendo que você se aperfeiçoe, que você se aprofunde, porque aí está a razão de sucesso de muitas empresas. Recomendação de um livro para você que vai entender o que não acontece em empresas que não têm cultura. Leia o livro Como as Gigantes Caem e você vai perceber que o que fez as gigantes caírem foi falta de cultura. Tudo bem? Então esse é o primeiro pilar, que é a coluna vertebral de uma empresa que quer
ter liberdade, que o dono quer ter liberdade para cuidar de coisas que o dinheiro não compra. Vamos para o segundo tópico? O segundo tópico é a comunicação e oratória. O empresário que ainda não entendeu que ele precisa se aperfeiçoar nisso, para no mínimo gerar um conteúdo semanal, e não estou falando nem diário, né? No meu canal, em todos os meus canais você vai ver conteúdos diários de conscientização. O empresário que ainda não entendeu que ele precisa cuidar disso, ele está fora do jogo. E se ele não tem essa habilidade, se ele não entendeu que ele consegue fazer isso, ele precisa encontrar alguém que faça. Tudo bem? Então, a comunicação e oratória fazem parte hoje da vida do empresário. Deixa eu perguntar para você, qual foi a última vez que você fez um curso de comunicação, um curso de oratória? Sabe uma coisa que eu fico louco? E você que gosta desse assunto, você que já tem essa predisposição para falar em público, você deve ficar louco, assim como eu, quando as pessoas chegam depois do final de uma palestra, depois do final de uma apresentação e falam para você assim, poxa vida, você tem o dom da oratória. Você quer saber o que me deixa louco? É que a pessoa não sabe que com meus 6, 7 anos de idade, eu olhava minha avó assistindo canais de igreja e eu olhava aqueles padres, às vezes pastores, movendo multidões, emocionando multidões, e eu falava assim, nossa, eu acho que isso é ser importante. A pessoa que consegue emocionar tantas pessoas assim é uma pessoa importante. Eu acho que eu vou fazer isso também um dia, falar para multidões. E eu comecei desde cedo, sendo representante de sala na escola. Quem vai apresentar o trabalho de escola? Eu me candidatava, representante da comissão de formatura, toda oportunidade que eu tinha, eu encarava. E isso não é dom, isso é entender a importância da comunicação, a importância da oratória. No momento que eu gravo esse vídeo, eu já estou na minha palestra de número 320 e ainda assim eu estudo muito sobre comunicação e sobre oratória. Por quê? Porque existem com certeza ainda muitos vícios de linguagem que eu preciso superar, vícios de comunicação que eu preciso superar. Então, o meu amigo empresário que ainda não entendeu que precisa estudar sobre isso, precisa praticar e precisa se expor, ele vai ter problemas. E por que muitos empresários têm dificuldade de gravar um vídeo, de se expor? Porque eles buscam a perfeição. E muitas vezes essa busca pela perfeição é o que está fazendo você ficar com a agenda entupida de trabalho, sendo muito mais ocupado do que produtivo. E aí essa perfeição às vezes até faz você gravar 15 vídeos e não posta nenhum, porque acha que nenhum ficou bom. Eu olho meus vídeos lá de trás, de 2016, que foi quando eu comecei a gravar, eu tenho vergonha deles e orgulho ao mesmo tempo. Vergonha porque era um cenário horrível, porque a minha comunicação era horrível, porque a minha vestimenta era horrível, mas eu tenho orgulho porque eu tive a coragem de começar. Então, deixa eu te perguntar, meu amigo empresário, quando você vai começar? Porque tem um conhecimento aí dentro que você tem, que tem muita gente que precisa e você está guardando para você. Você não tem esse direito de guardar para você algum conhecimento que alguém está precisando. Vamos para o terceiro pilar? O terceiro pilar, para mim, é o maior acelerador de resultados de uma empresa para que o dono tenha liberdade empresarial incondicional. Outro dia, eu estava num bar tomando uma cerveja com os amigos, empresários, e de repente tinha um empresário todo incomodado. Ele quase colocou um capuz na cabeça. E aí eu falei, cara, o que está acontecendo? Ele falou, cara, sexta-feira à tarde, como que eu tô tomando uma cerveja e os meus funcionários estão trabalhando? Como que eu faço isso? E o cara incomodado, louco, porque estava preocupado o que os funcionários iam pensar dele se descobrissem que enquanto eles estão trabalhando, ele está lá tomando uma cerveja sexta-feira à tarde. Eu falei, meu amigo do céu, quem que paga os impostos? Quem que corre riscos todos os dias? Quem que tem riscos trabalhistas todos os dias?
Quem que às vezes e muitas vezes deixa a família de lado por conta de um momento específico, de muitas tarefas no negócio, rapaz, não se preocupa com isso. Tenha uma cultura de liberdade com responsabilidade na sua empresa, tenha uma cultura de resultado e tenha uma cultura de liberdade empresarial para os seus colaboradores saberem que sim, você está ali curtindo um pouco porque você fez por merecer e você corre os riscos que eles não estão dispostos a correr. Pensou se todo mundo fosse empresário, não ia ter nem colaboradores para nós termos, né, como parceiros para o crescimento na nossa empresa. E qual que é o maior acelerador dessa liberdade? O que esse empresário estava fazendo nesse dia, além de relaxar, além de curtir um pouco a vida? Ele estava fazendo networking. Por quê? Porque tinha vários empresários ali e não tem como uma reunião de empresários, por mais descontraído que seja o ambiente, não ter o tema negócios, tudo bem? Então, esse empresário, além de estar descontraindo, ele estava gerando negócios, porque naquele momento pode ser que alguém esteja precisando de você. Então, deixa eu perguntar para você hoje, onde o dono de um lava-rápido deveria estar? Por que eu bato muito nessa tecla do networking? Porque enquanto o dono do lava-rápido está lavando o carro e ele não está fazendo networking, ele está desacelerando o crescimento do seu negócio. E é assim que acontece quando você não consegue sair da operação. Onde o dono de um lava-rápido deveria estar? O dono de um lava-rápido deveria estar se relacionando com os hotéis que estão nas suas proximidades. Por quê? Porque tem um hóspede lá que veio de carro e vai ficar 2 dias para uma convenção e podia lavar o carro nesse período. O dono de um lava-rápido deveria se relacionar com os restaurantes da região. No momento que a pessoa está ali, almoçando, ele podia levar o carro para lavar. O dono de um lava-rápido podia estar se relacionando nesse momento com gestores de RH das empresas ao redor onde ele está situado. Por quê? Porque esses gestores de RH podem firmar um convênio para a lavagem dos carros dos funcionários. O dono do lava-rápido deveria estar se relacionando com o escritório de contabilidade que tem nas proximidades. Esse escritório de contabilidade pode atender várias empresas da região e, com isso, ele pode apresentar aquele lava-rápido para essas empresas para lavar as frotas dos veículos, por exemplo. O dono do lava-rápido pode estar se relacionando nesse momento com o dono de um posto de combustível, o dono da conveniência de um posto de combustível. Às vezes esse lava-rápido é dentro do combustível e eu já vi lava-rápido dentro de combustível que o frentista nunca me recomendou para que eu conhecesse. E isso poderia inclusive ser um programa de fidelidade para ambos. A cada tantas lavagens você ganha X de desconto no combustível, a cada tantos litros de combustível comprados, tá? Você ganha uma lavagem, por exemplo, tudo bem? Então, por que muitas empresas hoje não crescem e o dono não tem liberdade? Porque ele está lá na operação, enquanto ele deveria estar fazendo networking com todas as pessoas que estão conversando com o cliente dele e não são concorrentes dele. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem nesse momento está conversando com o seu cliente, resolvendo alguma outra dor antes da dor que você resolve? Por exemplo, se você é uma empresa de manutenção de ar-condicionado, quem está conversando com o seu cliente antes de você? Um arquiteto pode estar conversando com o seu cliente antes de você na elaboração do projeto daquela casa que vai precisar de 15 equipamentos de ar-condicionado. O pedreiro, que muitas vezes é a pessoa de confiança do dono daquela casa que está sendo construída, né? O gesseiro pode vir antes do ar-condicionado, a pintura pode vir antes do ar-condicionado, então você que tem uma empresa de manutenção de ar-condicionado, nesse momento poderia estar se conectando com esses profissionais. Isso para mim é networking estratégico, é networking intencional e é networking de resultado. Não vai dar para eu falar para você nesse vídeo, vai ser tema para um outro, os princípios do networking e como fazer isso de forma adequada, mas quero que você entenda que é um dos pilares de aceleração do seu negócio. Vamos para o quarto pilar, todos, né, são muito importantes, mas o quarto pilar para mim
ele é fundamental e poucas empresas entenderam isso. Poucas empresas entenderam que as pessoas vão te levar para o próximo nível. São pessoas que vão fazer o seu negócio crescer. São pessoas melhores do que você que vão fazer a sua empresa decolar. Então, quando eu vejo hoje um empresário pagando o menor valor possível, querendo a mão de obra mais sucateada, eu vejo um empresário que não vai ter resultado. Outro dia, eu estava conversando com o dono de um supermercado e ele tem 5 lojas, 200 funcionários, e eu perguntei para ele quem cuida dessas 200 pessoas. Ele falou assim, eu tenho uma mocinha no RH. Eu falei, uma mocinha no RH? Defina a mocinha, quanto ganha essa mocinha do RH? Ele falou R$ 1.800 para cuidar de 200 pessoas. Na verdade, ele não tem uma mocinha do RH. Ele tem uma assistente de DP no máximo, porque é o que ele vai conseguir com esse salário. É alguém que com certeza imprime os olerites para as pessoas. Então deixa eu perguntar para você, meu querido empresário, no seu organograma, quais são as funções que vão existir na sua empresa nos próximos 5 anos? E o quanto você está se preparando para ter pessoas maravilhosas em cada uma dessas posições. Então, para mim, um empresário que ainda não entendeu que ele tem que ser um centro de formação de novos profissionais, ele vai sempre reclamar que a mão de obra está péssima, e como ele vai reclamar que a mão de obra está péssima, ele vai sempre estar sobrecarregado e não vai conseguir ter liberdade empresarial. Vamos para o quinto pilar. O quinto pilar é um dos que eu mais gosto, porque quando você está tão inserido no mundo empresarial como eu estou, depois de mais de 2.500 empresas atendidas, eu olho para atendimentos básicos que não acontecem, eu falo, nossa, como esse estabelecimento está perdendo dinheiro, como esse profissional está perdendo dinheiro por temas muito básicos. Eu vou dar um exemplo, restaurantes. Eu e a minha esposa, nós temos um hábito. Sempre que a gente vai no restaurante, a gente gosta muito de negócio, a gente gosta muito de ver prosperidade nas empresas. Nós olhamos para aquele restaurante e nos questionamos o quanto esse restaurante deixou de ganhar da nossa conta hoje. O quanto esse restaurante podia ter lucrado mais com a nossa conta hoje. E nós chegamos à conclusão que todos os lugares que nós vamos poderiam ter lucrado 30% a mais se o atendimento fosse mais preocupado com a minha dor. Por exemplo, o fato de não deixar o meu copo vazio, o fato de eu ter que ficar caçando o garçom. Esse restaurante com certeza está reclamando que a mão de obra está péssima e por isso ele não encontra bons garçons. Quando ele poderia ter uma escola de formação de garçons e ele formar não só a sua própria mão de obra, mas também ajudar o mercado a trazer bons profissionais. Então, atendimento para mim é você focar na dor daquele cliente, tudo bem? Lembro de uma vez que eu fui fazer uma comprar um sapato, né? E a pessoa chegou para mim e falou assim, qual é a utilidade desse sapato na sua vida? Eu falei, nossa senhora. Eu falei, poxa vida, qual a utilidade desse sapato na minha vida? Eu dou muita palestra, eu fico muito tempo de pé, então eu preciso de um sapato bem confortável. Olha, essa informação, senhor, foi muito importante, porque eu já ia te recomendar um aqui mais bonito do que confortável, eu já vou esquecer dele. Então olha só, né? Quando você se preocupa com a dor do seu cliente, então deixa eu perguntar para você de verdade, meu amigo empresário, antes de fechar um negócio, você está preocupado com a dor do seu cliente? Se você hoje vai levar o seu filho para o hospital de madrugada e sai de lá com uma receita com 3 remédios para você comprar, qual é a sua preocupação naquele momento? Encontrar a farmácia aberta ou qual vai ser o preço do remédio? Todos os dias eu vejo empresas tendo dificuldade de lucratividade ou não tendo lucratividade. Por quê? Porque o preço ele não justifica a dor que está sendo solucionada do cliente. Então, quando você soluciona uma dor, o preço é o fator menos importante. Qual foi a última vez que você perguntou de verdade para o teu cliente onde que está doendo? Porque
É ali que está o resultado do seu trabalho. Então, como está o seu atendimento hoje e como está a avaliação desse atendimento? Em qualquer forma, de qualquer método, de qualquer jeito, você precisa avaliar e ter uma pesquisa de satisfação com o que está acontecendo hoje no seu atendimento. Tudo bem? Teve uma vez que um cliente deu um feedback tão poderoso com relação ao nosso atendimento que ele ganhou um desconto, inclusive, na próxima fatura. Tamanha a revolução que ele proporcionou quando ele fez uma reclamação do nosso atendimento. Tá certo? Vamos para o sexto pilar. Sexto pilar, para mim, envolve o coração de uma empresa, e se o coração para de bater, a empresa também para. Vendas e negociação. Então, a primeira pergunta que eu te faço, meu querido amigo empresário, a sua empresa depende de quem para continuar vendendo? Se você respondeu, depende de mim, você tem um sério problema. Por quê? Porque não tem nenhum problema você focar na atividade que você é melhor, como vendas. Eu me considero um bom vendedor e quando eu parei de vender porque tinham outras pessoas vendendo, eu tive problemas, tá certo? Por quê? Porque aquilo que você é o melhor, aquilo que você faz bem, você tem que ter pessoas a mais fazendo junto com você para que a empresa não dependa de você. Mas você nunca pode deixar de fazer. E quando eu deixei de fazer, eu tive sérios problemas. Então eu assumi um compromisso comigo. Nunca mais parar de fazer aquilo que eu sei que eu sou bom para fazer. Mas ter mais pessoas fazendo para a empresa não depender só de mim. Então deixa eu perguntar, quem é o principal vendedor da sua empresa hoje e o que acontece se ele ficar doente amanhã? Então, se você teve dor de estômago agora, é possível que a sua empresa não tenha um processo de vendas. Deixa eu fazer algumas perguntas para você. Você sabe o que é um closer? Você sabe o que é um BDR? Você sabe o que é um SDR? Se tudo isso aqui foi novidade para você, é muito provável que a empresa dependa hoje de pouquíssimas pessoas para vendas e isso pode te trazer um problema muito grande se você não der a devida atenção. Mas uma pergunta importante, qual o livro de vendas que você está lendo nesse exato momento? Quem são as pessoas que você segue e que assiste pelo menos um vídeo por dia, 2 vídeos por semana falando sobre vendas, sobre técnica de vendas, sobre técnicas de negociação? Se você ficou em dúvida de responder, é possível que você esteja com problemas para vender mais. Por quê? Porque não existe uma aprendizagem contínua em um tema que, para mim, é o tema de sustentação de uma empresa com o coração batendo. Então, muitas empresas hoje que eu percebo com dificuldades em vendas, eu pergunto para o dono, você se considera de 0 a 10 quão bom em vendas? 6. E o que você está fazendo para chegar em 10? Não tem nenhum problema você ser nota 6 em vendas, mas você precisa estudar sobre isso para poder formar novos vendedores, porque senão eles vão vir com a experiência do mercado, todos os vícios da sua concorrência e eles vão vender da forma que você não vai entregar e da forma que você não venderia. Então é muito importante hoje um empresário que entendeu que ele precisa estruturar um time de vendas, ele se preparar para poder saber o que cobrar de um vendedor. Tudo bem? Então, vendas e negociação. Mais um pilar importantíssimo que ajuda uma empresa, ajuda o dono de uma empresa a ter liberdade empresarial. 2 livros que mudaram a minha vida no assunto vendas. Anota aí. Depois vou pedir para a nossa edição colocar aqui a capa desse livro para vocês. Prospecção Fanática e Receita Previsível. São 2 livros fantásticos de vendas que eu recomendo que você leia, estude, porque eles podem trazer liberdade empresarial incondicional para você. Vamos para o 7º tema, um tema que está bastante ligado também a vendas. Marketing estratégico. Perceba que eu não coloquei aqui marketing digital, eu não coloquei aqui marketing, eu coloquei marketing estratégico, porque pode envolver questões digitais e devem envolver questões digitais,
devem envolver questões convencionais, muitas vezes, de marketing. É possível que para você um outdoor ainda seja viável, um outdoor ainda funcione. É possível que para você uma panfletagem ainda funcione. É possível que para você um tráfego pago seja a melhor alternativa, apesar de eu entender que o tráfego pago tinha que estar presente na vida de todos vocês. Tudo bem? Deixa eu perguntar para você. Se eu digitar hoje o seu principal produto ou serviço no Google, você vai aparecer? Faça esse teste. Você que é consultor de processos, escreva lá, consultor de processos Sorocaba, no Google e veja se você aparece. Se você não aparecer e 3 pessoas aparecerem, sabe o que vai aparecer? Vai aparecer uma pessoa de São Paulo que está posicionado em Sorocaba, porque ele entende que existe essa demanda em Sorocaba. E é possível que tenha alguém de São Paulo vindo aqui comer da sua marmita, porque você não se preocupou com isso. Você conhece uma ferramenta chamada Google Meu Negócio? Se você não tem um site, se você não tem um posicionamento mais estratégico online, o Google Meu Negócio pode ser já o ponto de partida para você pelo menos ser encontrado, porque quem não é visto não é comprado. Antes era, né? Quem não é visto não é lembrado, quem não é visto não é comprado. Tudo bem? Então, como está o seu marketing estratégico? E o seu marketing estratégico, ele pode envolver muitas coisas além do mundo digital. Então, mais um pilar importante que eu encerro com uma pergunta para você. Hoje, quais são os seus canais de venda e onde eu encontro a sua empresa? Eu encontro a sua empresa no LinkedIn hoje? Eu encontro você no LinkedIn? Porque quem vende para empresas, quem vende B2B, ele precisa estar em ambientes onde tenham empresários dispostos a consumir um conteúdo que vai conscientizá-los para uma futura compra, para uma futura decisão de compra. Você está no LinkedIn? Você tem venda hoje via WhatsApp? Eu encontro a sua empresa no Instagram? Eu encontro você no YouTube? Outro dia eu estava dando uma palestra e de repente veio um senhor me agradecer. Nossa, essa palestra mudou minha vida. Você falou de finanças. Rapaz, como eu não cuido disso. Obrigado por abrir meus olhos. Você sabia que eu sou analfabeto? Mas venda não é o meu problema. Eu vendo muito porque eu tenho uma presença muito forte no Kawaii. Eu falei, nossa, Kawaii? O que é Kawaii? E aí depois que eu fui descobrir que é mais uma rede social e ele mostrou para mim vídeos com 50 mil visualizações, com 60 mil visualizações e uma rede que eu nem sabia que existia e ele vende, ele desperta a consciência de muita gente nesse Kawaii. Olha só, né? Onde eu encontro a sua empresa hoje. Igor, e por que você hoje se dedica todos os dias a levar mais liberdade para os empresários? Porque eu percebi muito cedo, com um diagnóstico de autismo do meu filho, com 1 ano e 5 meses, que o ativo mais valioso que um empresário pode ter é tempo. Porque eu me vi numa situação, saí do diagnóstico com uma missão de encontrar uma fonoaudióloga para o Eric, uma psicóloga, uma TO de integração sensorial, uma psicopedagoga. E naquele momento eu falei assim, onde eu vou encontrar tempo para acompanhar esse desenvolvimento? Onde eu vou encontrar tempo para acompanhar tudo isso? E naquele momento eu entendi que o ativo mais valioso de um empresário e que poucos empresários hoje conseguem ter é tempo. E aí comecei a ajudar algumas pessoas a entender esses 12 pilares que eu consolidei hoje e você está tendo a oportunidade de conhecer em primeira mão esses 12 pilares, porque eu entendi que aqui estava a minha liberdade. E eu tive que fazer, obviamente, isso concomitantemente com a frequência de terapias do Eric e eu entendi que aqui está o alicerce de um empresário que também quer ter tempo para tudo aquilo que o dinheiro não compra. Vamos agora para o nosso 8º pilar, planejamento estratégico. O que é planejamento estratégico? Primeira coisa para mim que envolve um planejamento estratégico é o empresário reservar um tempo para isso.
Qual foi a última vez que você sentou e fez uma reunião, que pode ser uma reunião com você mesmo, para traçar o planejamento estratégico da sua empresa para os próximos 6 meses, para os próximos 12 meses, para os próximos 5 anos? Eu vim do mercado financeiro e o mercado financeiro é muito bom nisso. O planejamento de um banco hoje é feito para 10 anos. Por que que os bancos hoje conseguem se preparar para o que pode acontecer no futuro? É óbvio, não quando acontece uma pandemia, por exemplo. Mas por que que empresas grandes hoje cada vez são maiores? Muitas delas. Porque dedicam um tempo para cuidar do planejamento estratégico. E sabe onde começa o planejamento estratégico? Vou perguntar para você. Qual é a missão da sua empresa? Qual o propósito da sua empresa? Qual é a visão da sua empresa para os próximos 5 anos? Quais são os valores que norteiam essa missão, essa visão e esse propósito? Isso é o início de um planejamento estratégico. Tem uma ferramenta que ela é muito batida, mas que eu uso a cada 6 meses para fazer uma avaliação de um cenário para o planejamento estratégico na minha empresa para os próximos 6, para os próximos 12 meses, chamada análise SWOT, SWOT, que vai tratar suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Forças e fraquezas são temas relacionados de forma interna, suas forças e fraquezas dentro do teu negócio, oportunidades e ameaças que envolvem fatores externos. Então, a cada 6 meses, eu paro e dou uma olhada. Que oportunidades eu tenho nesse momento? Quais são as ameaças? Qual que é a minha força para os próximos 12 meses? Quais as minhas fraquezas? E ali eu encontro a principal ferramenta de planejamento estratégico. É você entender onde você é bom e onde você não é bom para você traçar os próximos passos da sua empresa. Então esse é o 8º pilar da liberdade empresarial incondicional. Vamos para o 9º pilar, que está muito ligado também a essa questão de planejamento estratégico, gestão de tempo. Deixa eu perguntar, meu amigo empresário, você tem agenda? Como que é essa sua agenda? Ela é dividida em blocos, das 8 às 9, das 9 às 10, das 10 às 11, das 11 ao meio-dia, ou ela é uma agenda aleatória, que você agenda os compromissos que você tem na medida que eles forem surgindo? Tem uma grande diferença entre ter uma agenda sistemática, entre ter uma agenda aleatória e entre não ter uma agenda. Você quer saber se você tem agenda? Se eu falar para você hoje que eu quero marcar uma reunião com você, como é a sua resposta? Igor, eu tenho segunda-feira às 8, terça às 10 ou quarta podemos almoçar juntos. É essa a sua resposta? Ou a sua resposta vai ser assim: veja um horário que fique bom para você. E aí eu vou falar para você, sabe que horas? 9h15 da manhã. E aí você não consegue marcar nada às 8 horas da manhã e não consegue marcar nada às 11, porque pode ser que ela se estenda e antes você não vai conseguir marcar nada também, porque pode ser que essa reunião de antes coma um pedaço dessa reunião de 9h15 da manhã, 9h20 da manhã. Então, quando você me fala que eu posso escolher uma opção para mim dentro da sua agenda, você não tem agenda e você é a agenda dos outros. Então, deixa eu perguntar, meu querido amigo empresário, o quanto de verdade existe uma agenda sistemática na sua vida? Porque essa agenda vai definir os passos também da sua liberdade empresarial. O empresário hoje que não tem agenda, ele é refém da agenda dos outros. E aí você não vai ter tempo para fazer aquilo que o dinheiro não compra. Outra pergunta importante para você no quesito gestão de tempo. Como é o seu planejamento mensal? Se você entrar na minha agenda agora, você vai saber o que vai acontecer daqui 6 meses nela. Você vai saber o que vai acontecer daqui 90 dias. Principalmente os compromissos que são contínuos. Por quê? Porque já tem esse planejamento das ações e dos uniformes que eu vou vestir ao longo dessa jornada.
Igor, o que é isso? Quais os uniformes que você precisa vestir hoje? Eu preciso vestir um uniforme de networking, eu preciso vestir um uniforme de relacionamento com clientes, porque clientes mais estratégicos eu tenho que me relacionar com eles. Eu preciso ter na minha agenda o meu uniforme de saúde, tem que ter na minha agenda aqui quais são os momentos que eu vou dedicar para cuidar da minha saúde, senão nada do restante vai acontecer. Quais são os meus planejamentos de descanso? Deixa eu perguntar, meu querido empresário, tá de verdade? Responde para mim, coloca aqui um comentário em algum lugar. Tem já na sua agenda as suas próximas férias? Possivelmente não tenha. Por que não tem? Porque não existe agenda na sua vida. Então, eu vou te provocar a colocar hoje as suas férias na sua agenda. Pode ser 3 dias, pode ser 5 ou pode ser 40, que é a quantidade de dias que eu vou tirar nas minhas próximas férias. Vamos para o 10º e caminhando para a reta final dos 12 pilares da liberdade empresarial. Inteligência financeira. Igor, por que não está aqui gestão financeira? Porque finanças precisa de uma vez por todas o seu negócio ser tratado de forma inteligente. E o que é tratar finanças de forma inteligente, Igor? É você começar, por exemplo, a olhar a saúde financeira dos seus fornecedores. Você olha a saúde financeira dos seus clientes, mas deixa eu te perguntar, você olha para a saúde financeira dos seus fornecedores? Igor, por que eu deveria olhar para a saúde financeira dos meus fornecedores? Sabe por quê? Porque você pode ter algum fornecedor enforcado e que você está pedindo um prazo de 45 dias para ele, para você fazer o pagamento, ele concede aquele prazo porque é uma venda importante que ele fez para você. Só que ele antecipa imediatamente aquele recebimento com um banco, com uma factory, às vezes até com um agiota, para ele conseguir dar o prazo que você pediu para ele conseguir te entregar. Agora, esses 12% que ele pagou, esses 8% que ele pagou para uma factory, esses 6% que às vezes ele pagou para um banco, será que não podia ter vindo como desconto para você? Daí você me pergunta, Igor, mas eu não tenho dinheiro para comprar à vista e ter esse desconto. Mas você tem alguns boletos, você tem um cartão de crédito que você podia antecipar com uma taxa de 2%, porque você está saudável financeiramente, para ganhar os 6% de desconto dele e nessa engenharia financeira você ter 4% de inteligência financeira. O que é inteligência financeira? É você olhar para aquela taxa que está sendo cobrada de seguro cartão protegido, de um cartão de crédito que você nem usa, que fica na sua gaveta, mas você paga R$ 6,90 por mês e você não se deu conta que R$ 6,90 por mês vira quase R$ 80 no final de um ano e você perdeu uma boa churrascaria por não olhar para esse tema tão pequeno. É você não olhar para aquela conta de telefonia que faz 6 anos que você é cliente daquela mesma operadora, só que de lá para cá já caiu o preço daquele telefone em 40%, mas você nunca parou para olhar para isso. Por quê? Porque não deu a devida intenção para pequenas contas. Isso é inteligência financeira. E é você ter um gestor financeiro que seja, além de uma pessoa de confiança, uma pessoa de competência. Por quê? Porque eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me assistindo nesse vídeo ainda têm a tia Cremilda cuidando do departamento financeiro. Por quê? Porque ela é de confiança, mas ela não é competente para estar ali. Então, ou você forma a tia Cremilda e deixa ela competente para o que ela está fazendo, ou você demite a tia Cremilda porque ela pode estar sendo a funcionária mais cara que você tem na sua empresa. Vamos para o 11º pilar, inovação e tecnologia. Outro dia, um aluno de uma sala de aula que eu dei uma aula sobre finanças, ele perguntou para mim, fez uma pergunta bem interessante. Professor, se você fosse montar um negócio inovador, com boas margens e escalável, o que seria? Eu falei, nossa, que pergunta interessante. Inovador, boas margens e escalável.
eu montaria geladeira de gelo. Aí ele olhou para mim e falou assim, nossa, mas aonde que isso é inovador? Que as pessoas pensam que inovação é quando eu faço um aplicativo, inovação é quando eu coloco tecnologia. Pode até ser. A tecnologia, sem dúvida nenhuma, tem que ajudar, tem que estar presente na sua vida. Mas inovação é você ver aquilo que todo mundo está fazendo e fazer diferente. Por exemplo, eu falei para ele, sim, existem muitas geladeiras de gelo em postos de combustível. Mas quantas geladeiras de gelo você já viu em açougues? Então a pessoa vai lá comprar carne para o churrasco e ela descobre que vai precisar comprar gelo para pôr no tanque porque a geladeira não vai vencer a cerveja que os 20 convidados vão levar. E ela vai ter que comprar gelo, ela tem que sair do açougue e ir até um posto de combustível comprar gelo. Eu falei, eu vou colocar geladeira de gelo em todos os açougues da cidade. Então isso é inovação. Inovação é você colocar um funil educacional na sua empresa para você educar as pessoas que podem ser potenciais clientes em algum tema que elas nem sabem ainda que precisam. Isso é inovação. Então, inovação é outro dia que eu encontrei um empresário que ele criou o Uber de garçom. Isso é inovação. Ele viu a dor que existia em um restaurante que o garçom falou que não ia em cima da hora e ele criou uma ferramenta que é praticamente um Uber de garçom. O restaurante coloca ali a informação que ele está precisando de um garçom para o tal horário e o garçom que está cadastrado no aplicativo e está livre naquele momento para fazer um freelance, ele aceita como se fosse realmente um Uber. Isso é inovação. Para mim, inovação o que é? Você olhar para a dor que a pessoa está sentindo e você entender como resolver aquela dor de uma forma que ninguém está resolvendo. Para mim, isso é inovação e isso tem que estar presente no seu negócio. Pergunto, se você precisar colocar no papel motivos que tornam a sua empresa hoje inovadora, quais seriam esses motivos? Sua empresa é inovadora? É. Me prove, coloque aí no papel por que a sua empresa é inovadora. Não adianta responder, porque nós temos o melhor atendimento. Esquece. O melhor atendimento é sua obrigação, caso você queira continuar sobrevivendo no mercado. E não é nem tendo muito resultado, viu? Atendimento hoje é uma ferramenta de sobrevivência, tudo bem? E por último, não menos importante, e talvez a mais importante ferramenta que me levou aos resultados que eu tenho hoje. Qual é essa ferramenta? Autoconhecimento. O empresário que não entender que antes de querer conhecer de negócio, antes de querer conhecer de pessoas, antes de querer conhecer sobre os clientes, ele precisa se conhecer. Ele precisa saber qual que é o perfil dele no DISC, por exemplo. Uma das ferramentas comportamentais mais clássicas, mais importantes, que mostra se você é dominante, influente, estável ou conforme. Estuda sobre essa ferramenta. Estuda. Pra você ter uma ideia, hoje num processo seletivo, nós não contratamos ninguém sem fazer o DISC e o Eneagrama, que vai trazer os 9 eneatipos para eu saber com quem que eu estou lidando naquele momento e se as habilidades daquela pessoa com um nível X no DISC e um perfil X no Eneagrama são compatíveis com aquela vaga que eu tenho disponível na minha empresa. Então, meu querido amigo empresário, se o autoconhecimento não fizer parte da sua vida, você vai ter muita dificuldade em conhecer as pessoas que vão fazer parte daquele busão que vai levar a sua empresa para um próximo nível. Então, sem se autoconhecer, é como você andar hoje sem GPS em uma estrada desconhecida. Você vai ficar batendo cabeça, vai ficar se perdendo porque você não tem o destino correto, que você não se conhece o suficiente para entender qual é esse destino. E se você gostou do conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações e encaminha esse vídeo, sabe para quem? Para aquele empresário. Você tá louco para tomar um chopp com ele faz tempo e ele nunca tem tempo para nada.
Aquele empresário que faz tempo que você está querendo marcar uma reunião de negócio, você tem cliente para indicar para ele, mas ele não tem tempo nem para fazer essa reunião com você. Ele precisa conhecer esses 12 pilares, caso ele entenda também, assim como você que ficou até agora aqui comigo, que esses 12 pilares vão trazer a liberdade empresarial incondicional que ele tanto precisa.